Fala galera, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio do Gorilas TV. E como vocês já sabem, pesado no treino e pesado no conteúdo. Hoje aqui, sempre do lado do Rodrigo Lopes. Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir, mas eu espero que você esteja confortável e que você esteja com papel e caneta na mão para anotar, porque, como ele já disse, vem conteúdo muito pesado por aí. Hoje, a gente tá com mais um convidado super especial. A gente faz aquele, o dever de casa para trazer pessoas que realmente possam agregar pro conteúdo de vocês. Então, só para tu ter uma noção, o cara é nutricionista, ele é personal trainer formado também em educação física, foi e de vez em quando ele se diverte como atleta de powerlifting, ele já foi atleta de fisiculturismo e de vez em quando ele sai na mão com os malucos de Muay Thai aí. Ué. Se você ainda não sabe de que eu tô falando do Dr. Neto. Ah, moleque. Cerveira. Irmão, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Ô, meu irmão, muito obrigado, Sinta-se muito em obrigado. casa. Vamos com tudo hoje, né? Vamos com tudo. Já começa desse jeito. Tem assunto pra o que deve é. Pronto. Podem contar comigo, um privilégio, viu, meu Faltou alguma coisa do irmão? que eu Não, falei? Deus o livre, cara. Tá tudo certo, tá E tudo esqueci tranquilo. de falar que a profissão principal dele é pai, né? O cara é pai, é a profissão que mais gasta energia. É verdade, cara. Aí, na verdade, todo treino e tudo que tu falaste de competição é pra ser pai. Pronto, acabou. O cara prepara pra vida. Então isso aperte o cinto e vamos lá. Vamos embora. Neto, eu te acompanho há um tempão já, né? E aí, me corrija se eu estiver errado. Você é formado primeiro em nutrição. Exatamente, em 2009. Conta aí um pouco dessa trajetória do porquê nutrição. Tu sempre gostou? Foi uma indicação? Foi uma instrução? Ou era uma parada que tu já via como futuro e tu quis fazer? Rodrigão, eu nunca quis ser nutricionista, Eita. cara. Essa é a verdade. Começou bem. Pra ser muito Começou bem. sincero. Acertei. Nunca quis ser nutricionista. Nunca foi uma coisa que eu pesquisei e vi o que o profissional fazia e disse assim, cara, esse eu quero fazer. Não foi. Na verdade, assim, eu era muito encantado por pediatria. Eu sempre adorava, eu adoro criança, né? E a área, especificamente, era uma área que eu acreditava que eu poderia ter um sucesso, porque eu gostava também de cuidar de pessoas, né? Então, para mim, a base de medicina seria uma coisa muito importante para estar mais próximo disso. Só que acontece, eu tentei o vestibular 2 vezes. A primeira vez eu peguei um coro grande, né? A segunda vez eu passei e aí eu empatei, né? Com uma pessoa que tinha mais idade que eu. E aí, por cotas, né? Uma situação de... né? E a pessoa acabou ficando com a vaga. Só que nessa fase, eu estava muito empenhado e eu tava pesando 52 quilos. Com 1,85 m de altura, tu imagina, né? Calça jeans molhada. É o famoso fio da capa do Batman, né? Só a cabeça. Só o fio. E aí, cara, eu me vi numa situação de, preciso treinar. O que eu posso fazer para melhorar? E aí, o primeiro cenário que aconteceu foi que quando eu entrei na academia, nessa academia já existiam 3 fisiculturistas, né? E os caras treinavam no meu horário. Não me diz que era Gold Star, não? Gold Star. Gold Star. Gold Star ali, meu irmão, bem do lado do Manaus Show Club. Como é que não? Manaus Show Club ali. Aí, por incrível que pareça, cara, acho que hoje isso é um pouco razoável onde você treina, mas lá foi um celeiro de muito conhecimento, porque as pessoas olhavam e de maneira nenhuma para você, se você era magro, se você estava acima do peso, e ninguém questionava isso, o seu físico, ninguém tirava onda com você. Era os caras que falavam assim, olha, para você melhorar, você precisa sair um pouco dessa carga, trabalhar mais em linha de movimento. Eu escutava isso já. E olha, a sua alimentação tem que ver como tá, porque se você comer qualquer coisa, você não vai melhorar. Então, os caras já davam dicas ali no meio, né, de como funcionava. E aí, eu ali naquele meio e tudo, aí o cara falou, olha, para você ir mais a fundo nisso, cara, de entender melhor como é que você pode modificar teu corpo, você vai precisar estudar treinamento e estudar como se come, no caso, a nutrição. E aí, eu falei, tá, mas faculdade específica para isso? E aí, quando eu fui pesquisar nutrição, tudo que vinha era só vinculado à cozinha. E aí não tinha nada vinculado ao exercício. Era tudo, esporte, tanto é que os treinos, aí nós esperávamos sair na revista os treinos novos, comprava a revista e aí ia replicando. Então aí tá Jay Cutler, Ronnie Coleman. Men's Health. Era assim, não, então era super treino, pô, entendeu? Super treino, então cara. esperava as revistas e aí lá vinha acoplado como os caras se alimentavam, né? Então aí começou a ler sobre isso. E aí um professor falou assim, olha, por que você não vê nutrição? Só que aí depois tu tem que ver se existe uma especialização para o ramo do esporte. Então ali foi quando começou, eu fui procurar, comparar o vestibular de medicina ao vestibular de nutrição, que teoricamente
não tinha nem no setor público, na área pública eu também não tinha grana como pagar, e falou, olha, tem uma chance, você tem como fazer o Enem de novo, pega uma boa nota, e aí você vai ganhar uma bolsa lá dentro, com valor de desconto, e depois você procura a monitoria de uma matéria que você gosta mais, porque os caras vão te dar um segundo desconto. E aí fui, entrei lá, quando cheguei que eu vi as matérias lá, mais uma vez, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver com o que eu tô imaginando. Eu imaginei que ia chegar lá e o cara falou, olha, é o seguinte, você tem que comer esse tipo de carboidrato para melhorar teu glicogênio muscular, você tem que dar ênfase nessa proteína. E tipo assim, Nada tinha disso. nada disso. Primeiros períodos ali, estatística, né, homem, sociedade, filosofia. É igual quando o cara entra em educação física achando que é bola, é treino, aí o cara, ética. História da educação Português. física. Exatamente. Tipo, hã? Aí o que acontece, cara? Eu tive uma professora, tem uma professora, na verdade, que ainda está viva, né? A Valquíria, que era uma pessoa de nutrição clínica. E aí eu fui para uma palestra de nutrição clínica e a mulher começou a falar coisas relacionadas ao ramo nutricional para UTI, que eu disse assim, cara, eu pensei que fosse o médico que fizesse isso. Que ele entendesse sobre isso. Eu não sabia que era nutricionista clínico que fazia isso. Então é tão profundo desse jeito. Eu falei, quem manda nessa área aí é o nutricionista clínico. E era uma coisa difícil, entendeu? Então, assim... E aí ela falou assim, olha, para quem vai se especializar nessa área, normalmente vai ser em ramo hospitalar. Completamente inverso do que ainda eu queria de esporte. Não tive nenhuma matéria de esporte na faculdade, tá? Para começar essa conversa. Eu ganhei um livro de nutrição esportiva, inclusive é Júlio Tirapeg o nome do autor. Foi uma amiga que me deu o livro de fisiologia, baseado em evidências, e aí tinha uma parte que era treinamento e base nutricional. Esse livro eu tenho até hoje, está assinado por ela. Chama Leni, o nome dela, nunca esqueço. E aí ela pegou, eu lia um capítulo por mês para tentar pegar alguma coisa vinculada para o esporte. E Manaus não tinha nada para o esporte, né? Assim, nutrição esportiva também nada. Então, entrei numa pós-graduação primeiro do Vanderlei Luxemburgo, que tinha de técnico, que era vinculado à nutrição esportiva. Fechou porque só tinha 3 alunos. Putz. E aí, logo em seguida, abriu de nutrição clínica. E aí era para fazer alguns módulos em Manaus e tinham 2 módulos que eram feitos no Rio de Janeiro. Nessa eu finalizei, fiz 1 ano e meio. E aí eu não tinha a menor noção de como é que eu ia me adentrar dentro dessa base nutricional para dentro do esporte ainda. Mas surgiu uma vaga para trabalhar dentro dos hospitais, entendendo como funcionava a patologia e a fisiopatologia das doenças associadas para poder prescrição de nutrição. Cara, eu fui para lá. E aquilo era difícil e eu via como é que aquilo ali encantava quando você sabia, não tinha como errar. Então eu não tinha tanta concorrência. E aí uma empresa me chamou para ser representante comercial de produtos relacionados à nutrição integral, que é a Abbott Nutrition. Para o cara que estava em estágio, para o que eu ganhava em si, eu já estava dentro de um patamar que eu poderia ser visto de uma maneira diferente. Então eu conquistei primeiro uma imagem vinculada ao cara que trata a doença com aspecto nutricional. Aí eu já tinha como pagar uma pós-graduação em esportiva. Massa. Fui para a esportiva, é lá onde eu queria me encontrar, mas e o medo de abrir consultório? Né? Eu estava já com um trabalho já fechado, com nutrição clínica, já atendia muitos pacientes, já tirava plantões de alguns nutricionistas também. Então, para mim, aquilo ali, acho que agora eu posso subir mais de nível e tal, talvez trabalhar com pesquisa, mas eu não estava feliz ainda com essa relação específica de que não tinha esporte, precisava vincular esporte. Quando eu entrei em nutrição esportiva, aí a cabeça ficou mais apaixonada ainda. Eu falei, pronto, agora vai, porque agora faço de suplementos e tudo, então eu fiscalizava tudo que podia, o que não podia. Até hoje eu tenho pastas que via os suplementos que realmente funcionam, que não funcionam, então eu lia tudo isso. Quando eu abri o primeiro consultório, por situação de medo mesmo, eu atendi um local que eu tinha que pagar por hora, né? Cada avaliação minha era 50% da pessoa que me alugava a sala. E aí, fiquei por um período lá, só atendia 2 vezes na semana e eu só atendia 3 horas por dia, nesses dias, porque eu não tinha muitas pessoas. Então, o que eu comecei a fazer? Migrar as pessoas dos hospitais para eu atender lá. Então, o pessoal entrava no consultório todo mundo doente, né? Vai assim, pô, meu irmão, é difícil, não sai ninguém forte daí, né? Até que eu comecei a formar um corpo, né, ali, técnico, e também formar um pouco mais a minha abrangência com pessoas, olhando para o Antônio para a base esportiva, né? Aí chegou um cara dentro da sala e falou assim, cara, eu vi que você fez uma transformação muito bacana com fulano, ciclano, beltrano, fulano também melhorou muito, mas eu nunca vi você com o físico
desse jeito. Coerência. Eu nunca vi você com um físico próximo, de repente, de um fisiculturista ou de um atleta. Meu irmão. Aí eu falei... Foi um tapa na cara. Pô, aí eu peguei e falei assim, eu levo pra onde, né? Respondo ou então faço o inverso. Leva pro coração, leva pro bolso. Aí eu falei, cara, você tem razão, assim, esteticamente eu tô progredindo, né? Eu tava ali, na época, com 93 quilos pra um cara que saiu de 52, né? Já tinha melhorado bastante. Tava feliz, né? Tava feliz, achando forte pra caramba, né? E aí o cara falou, pois é, mas e aí? Mas você pensa em competir? Porque você tá começando a entrar agora nessa área. Aí eu fui pra São Paulo e fiz os 3 cursos principais, né? Que inclusive o Dr. Paulo Musi ministrava, que é na FBB, lá na Academy, né? Então fiz o de perda de peso, fiz preparação de atleta e tudo. Só que aí veio aquela questão, tá? Isso aqui tudo eu sei, mas e eu? Preciso viver essa parada, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou querer preparar e tudo e falar um monte de coisa, aí tá lá eu gordo lá. E não sente na pele o que é. Não, não vai rolar, velho. Pré-contest, né? Não sente o que é. Não tem como. Todo programa a gente fala sobre isso. Aí eu falei, cara, não adianta. Vamos fazer o seguinte. Aí esse cara que tava lá, que era meu paciente, eu cheguei com ele, eu lembrei que tava comendo um frango lá. Aí eu falei assim, irmão, quando é que é o próximo campeonato? Aí ele falou, rapaz, se eu não me engano, é 50 dias. Tá, então eu vou. Assim, olha a cabeça do cara. Sim, Imaginando que tava com o shape preparação. já, né, na base perfeita, só pra lapidar e entrar, né? Meu irmão, aí eu disse assim, cara, eu vou então calcular tudo que eu tenho que calcular. Peguei lá, eu tenho até hoje esse caderno, é um caderno que, inclusive, quem passou a finalização é o Fernando Marques. Professor Fernando Marques. Sim, o Femarques. Fernando Marques. Trush. Exatamente, Trush. Daquele jeitão lá dele lá. Meu irmão, anota aí. Anota essa merda, não esquece. Aí eu não printei nada, não tirei foto, anotei tudo no caderno. Como é que funciona a visualização, 25 gramas de carboidrato a menos por dia e tal. Fui tirando. Beleza, anotei tudo. Aí alguém me deu um manual de um coach que inclusive, que é ainda o coach do Ramon, né, ainda. Peguei esse manual. E aí esse cara lançou esse manual em inglês, então eu fui traduzir todo o manual para poder saber se eu podia coletar alguma coisa de informação lá. Aí, Copa Manaus 2013. Caralho. Aí fui lá, 50 dias. 23 quilos a menos em 50 dias, né? Meu irmão, a cara não prestou pra nada, mas tu sorria aqui, ó. Virava os 3 lados aqui. E aí, desidratação tua certa, errou cardápio, sem fome nenhuma. Nossa. E a perna fica da grossura do joelho, meu irmão. E aí, meu irmão, olha, a bermuda. Vamos primeiro no físico. Vamos ver o que dá e tal. Mas enfim, cara, ponto importante. Nessa primeira fase de competição, deu pra sentir total a diferença do que basicamente seria uma condição de sofrimento planejado daquela forma. Mas o que você poderia melhor planejar para reduzir chances, né, e até ganhar mais chances de conseguir competir com alto nível. E compreender que não é só desidratar e ter o físico marcadinho, né? Você tem que estar na categoria, tem que estar com uma evolução física, muita coisa para mudar. Então, a partir dessa primeira competição, eu também consegui fazer um network muito melhor, porque essa foi a intenção. Eu não tinha a grana que eu gastei, essa é a verdade, porque as pessoas acham que é fácil, né? Mas é um gasto muito alto. Muito. Eu não tinha coach nenhum, então fui meu próprio coach ali, pegando algumas dicas e tudo. E isso foi um ponto importante, não como prepotência, foi com uma ideia de tipo assim, cara, eu preciso botar minha cara a tapa. Então, eu não tô aí para qual colocação eu vou. Não que isso seja, né? Sabe assim, é só para participar. Mas eu preciso entender que isso aqui vai ser um processo, né? Então, e aí eu consigo falar com o meu paciente agora assim, ó, quando você passar por isso, cara, você não vai poder tomar, você tem que molhar a boca ali, ou cuspir, ou gargarejar ali, jogar fora, né? E vai moldando. Então, tive assistência do antigo Eros, que foi a maior perna do norte aqui. Abu Zé, inclusive, deu um suporte muito, muito bacana na época, me conhecia, via que eu acompanhava as pessoas, eu acompanhava atletas de turismo lá no La Salle, pô, quando os campeonatos eram no La Salle, entendeu? Então, assim, eu via como eles faziam a periodização de treino, né, anotava tudo, então, assim, eu sempre fui muito, né, muito dedicado, né, para isso. Então, a partir desse momento, as pessoas começaram a me enxergar, esse cara competiu. Pô, esse cara deu a cara a tapa, entendeu? Não, esse cara sabe o que tá falando. Ele não fica só de firula. Não é só teoria. Por trás da mesa ali, isso. faz e isso. Aí, cara, outros personagens parceiros também me indicavam algumas pessoas. Então, eu cheguei a fazer nessa época, isso era no Clube Municipal.
Eu atendi no Clube Municipal, diga-se de passagem, as pessoas achavam que eu só atendia idosos lá, né? Porque lá tem, inclusive, tem umas festas que acontecem, né? Municipal, que É é o a Mumu, né? é a casa Famoso do... Mumu, é a casa isso. Mas, dos cara, foi velhinhos, né? a melhor... Das véias. Exatamente, foi a melhor fase que eu tive, porque foi onde eu agreguei com uma carta de cliente O muito Rodrigo grande. ganhou muito dinheiro lá. Foi mesmo, Rodrigo? O quê, mano? Era o É rei. maravilha. pai, Bolero. Muito bolero. Dança bem, Rodrigo. Mas foi uma oportunidade muito importante lá, cara. A partir dali, eu consegui montar o consultório em Veralvo já, né? Com a questão de visão de fidelização, de olhar para o nicho que eu queria Sim, o atender. nicho, né? E foi para dentro da academia. Né? Fui ainda para dentro de uma academia. Na época, quem me deu suporte bacana foi o Jardel. Abraço pro Jardel da Elife. Elife, já. Elife, o Diego e tal, todo mundo ali. Me deu um... Fiquei lá por 3 anos, né? Na própria Elife mesmo. Fazendo consultório, conversando com os meninos, trabalhando ali em conjunto. E todos esses cenários me deram a chance de entender como é que seria o meu cenário hoje, né? Porque o meu consultório é dentro da academia. Sim. Né? E eu fui pioneiro nisso, né? Fato. Eu fui pioneiro e peguei muita porta na cara. Porque vai fazer o que aqui? Vai ficar de jaleco entre as pessoas perguntando o que come, é? É assim o cara dizia pra mim, não Cara. tem espaço pra você, mano, aqui. Pra que você vai As fazer pessoas isso? não conseguiam linkar uma coisa com a outra. Não, cara. Eles não tinham essa visão de Não. nutrição, treinamento, tudo tem que estar associado. Isso Não. É uma parada Os- de quem quer inovar, ele sempre tá com o pensamento lá na frente e ninguém vai entender. Não vai. Só que lá na frente é o boom da parada. Mas- Tu já descobriu antes e a Pois. galera... Mas sabe o que acontece? É o pagar o preço, cara. Porque Porque na assim, cara. É uma frase que eu ouço nas aulas que a gente fala sobre comunicação, é que antes da moda ser moda, ela é brega. Então você Legal. tem que aguentar. É. Você precisa aguentar o tempo suficiente do brega pra virar moda. Sim. Então, por exemplo, ele pagou o preço de, mano, eu peguei porta na cara, eu ouvi não várias vezes, mas eu sei o que eu tô fazendo. Então, eu só quero entrar. Depois que eu entrar, eu vejo como é que eu faço. Sim. E aí ele entrou, meteu a cara, sustentou, porque tem que sustentar. Uma coisa é você, eu vou fazer. Outra coisa é você Sustentar sustentar a o parada. tempo que precisa até dar certo. E uma parada muito bacana é o seguinte, que pra todo mundo que começa, ou que de repente já teve vergonha por dar uma dica, por conversar. Não tem vergonha, velho. Porque se você tiver essa vergonha, tem coisas muito boas que você pode transparecer pras pessoas, que por uma situação de limitação que você vai, o que ela vai pensar, entendeu? Você fica preso. Então, por exemplo, eu ia em esteira, velho. Ia lá. O que você comeu de vinho? Não, só pra gente conversar um pouquinho. Eu não quero te cobrar nada. Eu quero só saber pra te ajudar. Amanhã, se tu melhorar essa base alimentar aí, tu vai voltar melhor. Tu vai treinar melhor e tu vai me agradecer depois. Aí as outras pessoas começavam a me observar eu conversando com... Caramba, como é que funciona pra ter uma consulta realmente com você, entendeu? serviu primeiro. Totalmente, pô. Entendeu? É um investimento, né? totalmente. Ele É um serviu as pessoas, ele agregou na vida das pessoas, Sim. para as pessoas poderem... Isso é pagar o preço pra ser reconhecido. Isso Sim, que eu achei sim. interessante, porque... inclusive eu falei hoje sobre isso no Instagram, que é o processo, cara. O processo, ele começou, não tinha shape, não tinha nada, entrou na academia com 50 e poucos quilos. Primeiro ele entendeu que ninguém tava nem aí pro o teu físico e simplesmente tu foi atrás, estudar mais, não tinha dinheiro, foi fazer, né, processo. Ele fez Aguentou o pôde com o que processo. ele tinha, né? Exatamente. Exatamente. E foi, e a disciplina, a constância, até chegar onde tá. Porque as galera acham, vou começar hoje e amanhã já tá pronto. Pô, Aí Cara, uma coisa e não diferente é assim. que tem, que hoje eu faço uma analogia, aliás, uma comparação, melhor dizendo, que é o seguinte, ó. De 2013 até pelo menos 2018, ninguém ia competir com a intenção de ser coach de ninguém. Porra, hoje o pessoal já... Hoje é Tu entendeu? vira Tipo lama, assim, né? cara, eu tô indo porque é um desafio gigantesco pra mim. Eu fui assim, Eu preciso entender. Eu lembro, cara, que você foi lá, eu assim, lembro. 16. Tipo assim, eu preciso compreender como funciona. Eu entendi que a minha linha de visibilidade pra isso, de entendimento sobre o assunto, porque eu passei por o processo, vai ser bacana. E eu posso atrair, né, um público pra mim que eu posso ajudar. Então, aí, a partir dali, começou a mudar um pouco. Começou, tipo assim, cara, se eu fui... Banalizou. Se eu fui, eu tenho o direito de dizer pra você o que você tem que comer, entendeu? E sem avaliar a pessoa, sem saber se ela tá pronta. E aí vieram outras variáveis, porque muita gente começou a se machucar nos treinos, muita gente começou a ter muito colateral de excesso de morrer mesmo. Pra morrer. Porque os caras começaram a tentar fazer o que eles faziam com eles, com os outros, Só entendeu? copia e Exatamente. cola, os caras, E putz. que a gente sempre fala, cada corpo, cada ser humano é único. Sim. Tu tem que trabalhar conforme a rotina dele, como ele é, biotipo, E e eu- variáveis
E eu Grandes vou, empresas. eu vou mais além, cara. A gente tá falando aqui, né? Falou de rotina, falou de treino e tudo mais. Só que as pessoas, elas não têm noção, nem conhecimento básico do que acontece por dentro. Não, Sim. nada. Porque é como eu sempre falo, o corpo, ele mostra aqui fora. Mas o que acontece dentro, antes de sair, é que é o grande lance. Então, isso que o Neto falou é muito real e a gente sempre tem tocado nesse assunto. As pessoas, elas simplesmente perderam a noção, Descartável. elas perderam a noção do quão perigoso é e do quão importante é você estar com alguém que realmente entende Entende. e estuda isso. Sim. Aí, além, como você mesmo falou, estudar e viveu isso pra poder ter noção do que tá fazendo. Sim. É o que eu chamo de professor de natação de chuveiro. Tem gente que foi uma vez, foi orientado por alguém uma vez, aí pega o mesmo protocolo E passa e pros quer outros. passar pros outros. É. Aí tu vê uma pessoa, pô, o cara tem tudo muda, peso muda, a quantidade, muda tudo. Aí o cara pega e copia e cola. Então as pessoas, elas perderam a noção do perigo Sim. e infelizmente virou um mercado. Virou mercado. Virou um mercado, né? A Sim. pessoa subiu uma vez, aí ela sai do palco, nem ganhou. Sai do palco, quinto lugar e bota lá coach. É, Poxa. sim. Preparador de né? atletas. Preparador de atletas. Então, Sim. é muito complicado a gente tá falando aqui de fisiculturismo, mas infelizmente isso acontece em muitos todos. outros esportes, né? Todos os A gente esportes, vê, às vezes, na luta, né? Que também é uma outra vertente sua. Sim. O cara nem é lutador, ele treina a luta. É. Aí, de vez em quando, eu vejo isso no Instagram, de vez em quando o cara bota lá, personal fight. Aí tá puxando manopla pros outros. É. No Instagram eu fico olhando. Algo de errado não está É. certo. Pra mim, cara, o que alimenta muito essa condição dos desafios nas modalidades é você compreender que cada uma delas existe recurso específico para cada um. Né? A gente, quando estuda aparato fisiológico, método de treinamento, a gente percebe que para cada uma delas ali tem um nicho, né? Tem uma sim. condição que você precisa passar. Especificidade, é uma... E aí, o que nos atrai é que quando você passa pelo processo delas, aí você consegue perceber o quão longe tá essas pessoas, entendeu? Do realmente o que precisa ser feito, entendeu? Para conseguir alcançar, né? Olha, agora mesmo, no último sábado a gente estava conversando sobre essa especificidade de periodização de treinamento para lutadores. Um treino de 1h50, onde você, para iniciar o trabalho físico ali, você passa 50 minutos a 1 hora só fazendo trabalho físico aeróbio. Isso é antes de começar o treino. De começar a parte técnica, isso- que é puxada pra caramba. Então, assim, aí qual que é a simulação que normalmente o treinador cita? Para você trabalhar a técnica, você vai precisar ficar cansado. Você tem que estar com o físico bom, o É. condicionamento bom, porque a técnica sem o físico... E aí o detalhe, aí ele te mostra que a tua força é nada. Porque tu perde ali 70%, 80%, porque tu Do já tá rendimento. desgastado aerobiamente, né? Então, quando você vai fazer o trabalho de força, ele fala assim, agora que eu quero ver o quanto de força que tu tem. Então, essa variável, tu não consegue fazer na musculação. Não tem como. Tu só vai conseguir fazer na luta. O trabalho, a variável no powerlifting é um outro critério. Tempo de descanso, Eu tudo sempre isso, falo né? assim, treino específico, resultado específico. Totalmente, Não tem como. totalmente. Eu gosto desses assuntos, por quê? Porque eu sou um cara que experimenta muito. Eu testo tudo, eu gosto, eu pago o preço. Então, pô, vou lutar. Eu sou laranja de judô. Queria ser preta? Não. Queria testar a parada. Legal. E nessa brincadeira de testar, fui, competição e tudo mais. Falei, caraca, é diferente. Treino musculação, vai treinar luta. É outra dor, é Outra outro dor, outra cansaço, dor, é outra outro. O teu Outra corpo, vibe, o total. teu corpo reage de outra forma. É. E se você não passa por isso, você não tem como dizer assim, meu irmão, é outra parada. Sabe o que aparece? E a gente às vezes conversa sobre isso. Quando você entra numa modalidade como essa, com pessoas coerentes também, porque tem um outro detalhe interessante. A escola Champions, né, assim como o Ribeiro, é uma coisa que eu acho fantástico. Eles têm método, tá? Não é uma coisa assim, entrou e pronto. Então o que a gente normalmente cita lá? O cara, quando ele se adentra num ambiente como esse, é como se estivesse andando num pântano desconhecido, entendeu? E o mais louco é quando o cara acha que ele sabe pra onde ele tá indo. Divertido. Tu Deve tá ser ent- engraçado ver. Tu tá entendendo? Porque o que acaba acontecendo? Aí tu passou pelo pântano umas 2 vezes. Aí tu já sabe. Olha onde é que tem o jacaré. Pisa aí, irmão, entendeu? vai dar ruim. E aí o que vai acontecer? Isso é moldado de forma gradativa até tu conhecer o espaço inteiro. Só que quando tu conhece o espaço inteiro, por tu ter passado vários perigos durante o processo, tu começa a ter mais respeito pelo processo, entendeu? Top. Então, eu acho que se o cara enxergar as modalidades dessa forma, ele começa a ter mais critério
Pra ter mais respeito pra quem tá. Por exemplo, ó, o entendi. cara é preta. Entendi. Cara, eu consigo finalizar o preta. Não, tu não consegue. Não, irmão, tu não tá entendendo. Entendeu? Então, tem isso. E assim como na musculação tem. Tu tá lá treinando o teu treino. Tu tá fazendo o teu. Aí o cara fala assim, eu consigo mais que esse cara. Aí ele vai lá e se machuca, entendeu? Então, eu tô te falando, ele não teve noção do pântano que ele tá andando, sabe? É Então, o famoso pular etapa. e é o ego, né, cara, também, né? Ego. O ego, e né? hoje a gente vê, né, essa galera nova com muito desrespeito, acho que é essa a palavra. Sim, é muito De pressinha. olhar um cara que tem um shape ou um cara que é faixa preta e achar, pô, o cara consigo. tá ali, é fácil, eu consigo também. Que é justamente É isso. Né? feio, né? Não respeita o É feio. processo. A né? gente, a gente que é da luta, a gente ouve algumas pessoas que não têm o conhecimento do processo falar assim, faixa é só pra segurar o kimono. Poxa, parceiro, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Cada faixa, ela leva um tempo Uma e ela história. significa um processo, né? Totalmente. Por exemplo, Totalmente. aí o pessoal fala, né? O faixa preta é o branco que não desistiu. É, sim, beleza, faz sentido, mas quanto que ele ralou pra Sem chegar dúvida, naquela condição Ele ali? não consegue ganhar em dias isso aí. Não, e aí, é lógico, tem gente que tem exceções, por exemplo, vamos falar do Mika. O Mika pegou a preta, um moleque, mas ele é o Mika, ele não é uma pessoa comum. É outro É como a gente tá patamar. falando do Marajó. Outro patamar. Você não tem como comparar certas pessoas com o mundo, né? É. Não. Você pega um grupo de 1 milhão de pessoas e você tem Marajó, Mika, né? Sim. Mas, de forma geral, o processo, se você não passar, você não chega, você não aprende, você Uma não... coisa que eu acho linda da nossa área de educação física, é a percepção que a gente cria de olhar para as modalidades e olhar cada fase que o cara precisa melhorar, sabe? O treinador que ele é o cara que treina, que já passou por isso, ele consegue ter essa visão. Então, às vezes, por exemplo, eu tô ali fazendo sparring com os caras. E aí, eu já sei onde o cara tá com pouca força. Entendeu? E aí, aí se eu for um cara que sou humilde, eu quero ajudar o cara, disso passagem, eu falo que o meu parceiro de sparring, eu tenho que ter o dobro de respeito por ele. Porque ele dá a cara pra eu aprender. É. Entendeu? Quem que vai dar a cara pra tu aprender, bicho? Tipo Entendeu? isso. Então, o normal seria tu ter mais respeito por ele, né? Então, e aí a gente sente o seguinte, quando eu percebo que existe uma falha ali, talvez que eu precisa melhorar pra ele ajustar essa falha, e quando ele vai pro treino da musculação, eu falo, ó, te falar uma coisa aqui, se tu tivesse gravado o sparring que nós fizemos, quando tu fez X movimento, eu senti que tu perdeu muita força. Porque tu chutou e eu não sentia a mesma coisa, entendeu? Então, eu defendi ali, mas se eu devolvo, talvez tu não ia responder do mesmo jeito. Então, pra tua defesa, eu acho que era legal a gente começar a fazer isso. É como se tu estivesse olhando as capacidades que precisam ser melhoradas. Massa. Entendeu? E sendo honesto com a pessoa, pra ele melhorar cada vez mais. Assim como eles olham pra gente. Ó, você não girou o quadril. Você não colocou o quadril, você colocou só perna. Você vai cansar Técnica mais. eles refinam mais, né? Refinam É totalmente. uma via de mão dupla. O tempo inteiro é uma via de mão dupla. Aproveitando E ter isso. humildade também de aceitar sim. cada... Então, tem que estar na escola certa. Eu vi um vídeo, eu vou só fazer um parênteses. Eu vi um vídeo sobre isso no Instagram, que era uma fila de garotos, adolescentes, e aí o professor, né, ele tava na posição de professor, ele falava pro garoto chutar, o garoto estava errado, ele devolvia o chute muito forte no garoto, e a legenda era exatamente isso. Tome muito cuidado aonde você coloca o seu filho. Aonde você coloca o seu filho pra treinar. Exatamente. Porque a gente cobra, né, o respeito do aluno-professor, mas tem que haver também o respeito professor-aluno. Total, cara. Você já Total. esteve lá naquela condição. Mas o que eu ia te perguntar, né, até é o seguinte. Eu falei, né, que eu sou curioso pelos esportes. Eu sei que você também é. E aí, foi dessa curiosidade que surgiu a educação física também? Foi pra você poder ter legal. mais propriedade pra falar o que Legal. Eu acho, cara, isso é uma coisa engraçada, né? Eu acho que eu estava estudando base nutricional e apaixonado por treinamento, entendeu? Já. Esporte sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Diga-se de passagem, meu primeiro era futebol, né? Até eu lesionar os tornozelos todos, era assim. Todo adolescente Era de futebol. 90 pra lá Tudo futebol. sonhava em ser jogador, né? Hoje Futebol. eles sonham em ser fisiculturistas. Mas a gente sempre fala isso também. De 90 pra trás, todo mundo queria ser jogador de futebol. E olha, do jeito que o futebol tá, É melhor a gente ser fisiculturista. vamos dar uma força aí pra dar uma força pros meninos ficarem fortes, viu? Porque o é negócio tá melhor. feio, é É melhor. o que a gente sempre fala, né? Que o futebol, ele tá Crescendo, indo e o fisiculturismo tá... Tá subindo. É isso mesmo. Aí, então assim, quando surgiu a ideia foi o seguinte, aí no finalização de fisiologia do exercício, que foi a terceira pós, era para entender as alterações, porque o que eu fazia? Como eu já tinha entendido que eu tinha que capacitar, melhorar o meu atendimento em clínica, entendendo fisiopatologia da doença, eu precisava entender fisiologia do exercício. E aí,
não tinha como. Não tem pra onde Aí, correr. aí um cara chamado Aguiar me chamou e falou assim, Antônio, deixa eu falar uma coisa pra você, você tá aqui na pós e tal. O que você quer fazer? A pós não te dá direito de prescrição de treinamento. Então, assim, na hora você vai ver vários modelos de prescrição aqui, você vai ficar encantado. Mas ela não vai te dar esse direito. Então, o que eu acredito é que você deveria entrar para fazer educação física. Pô, mas meu consultório e tal, aquela coisa. Só que eu não procrastinei. Então, eu falei assim, cara, qual horário que é possível? E eu fui adaptando. Então, assim, quando eu entrei na faculdade de educação física, eu não conhecia ninguém lá, mas algumas pessoas já me conheciam Tu por causa das fizeste aonde, palestras. né? Na Unip. Unip. No mesmo... Cara, eu sou muito louco, porque eu voltei pra faculdade onde eu fiz a primeira. Ó, Então, era de avô todo tempo. Só que eu tava dentro de um cenário, graças a Deus, melhor. totalmente diferente, né? Então, cara, eu disse assim, pô, agora eu não preciso mais esperar pra chegar uma grana pra tirar xerox, né, velho? Agora eu consigo Ó. comprar os livros e tal, entendeu? E assim, só que eu vi pessoas na mesma Na condição mesma- que eu tinha lá, Hum. entendeu? Então, por isso que eu falo que pra mim foi a melhor faculdade que eu fiz. Porque eu também tive a oportunidade de ajudar ajudar. algumas pessoas, entendeu? E entender o que... Cara, não vai nesse caminho, vai demorar mais. Vai esse aqui, ó, entendeu? Isso é legal. É Então, experiência, Isso né? é um Isso é muito por bacana. experiência. Tipo assim, às vezes o cara fala, meu irmão, tem a xerox. Não, tira pra ti a xerox, porque eu tenho esse livro em casa. Pode ficar com a xerox pra você, tranquilo, entendeu? Então assim, e aí os meus professores, aconteceu de alguns professores perceberem quem eu era de alguma forma e eu tava ali como aluno, de jeito nenhum intervindo em nada, e os caras começavam a me olhar diferente. Tipo assim, esse cara vai me intervir aqui, ele vai mexer na minha aula, entendeu? Ele vai discordar. Cara, eu sou zero esse tipo de pessoa. Eu tô aqui pra aprender, meu irmão. Então, Copo assim, vazio, mano. Copo não, vazio, total, é isso. eu sempre É fui isso. assim, cara. Então, e aí os caras, eles falavam aula olhando pra mim, entendeu? Esperando, será- já tipo, esperando a discordância, né? E aí Será que eu tô um- falando merda? E Teve alguém um, vai... teve um professor lá que na hora, eu tava com uma camisa aqui de um amigo, e aí era Mr. Bodybuilder, né, o nome da camisa. Eu sei que E é. eu acabei indo, né, pra aula, assim, fui pra aula. E aí o cara olhou pra minha cara e falou assim, diz passagem, opa, tem um bodybuilder aqui. Tipo, ele já falou com tom de snob, né? Poxa vida. E aí ele falou, Ó. e eu falei, eita Jesus, já fui aí na sala lotada, porque acho que era Todo mundo, né? todo mundo olhando, né? Aí eu falei, pô, cara, eu sou fã mesmo, acho bacana. É mesmo. É porque eu não consigo ver diferença do bodybuilding pra um concurso de Miss Brasil. Porra. Poxa, amigo, você entrou numa seara complicada. Ele mandou errado, velho. É, assim. entrou numa Aí seara. eu fiquei brigando com meu parasimpático, assim. Vou ou não aí vou? eu Fuga ou luta, enfrentei. fuga ou luta, fuga ou luta. Simpático, parasimpático. Eu fiquei ali, né? Aí, Caramba. aí ele botou a foto do Arnold Na apresentação dele lá. apresentação dele. Pô, Ele falou aqui, foi passar vocês ganhando, né? percebem que aqui é muito treino aplicado, né? Aí fez assim, velho. Poxa. Aí eu falei, duas. Aí olhando pra mim. É bom que Jesus disse só da outra face, né? Depois da segunda ninguém falou mais nada, né? Cara, sério mesmo. Eu lembro desse dia assim, O cara não- foi pra irritar Eu mesmo. não queria fazer isso, não. Mas aí eu disse assim, posso dar uma opinião pro senhor? Hum. Aí, pode. Aí eu discordo com as duas situações que o senhor falou. Mas se o senhor me permitir, eu vou aí na frente explicar o porquê que eu discordo. Nossa. Aí eu acho que agora foi o simpático para Desarmou. simpático dele brigando, né? Desarmou, Só né? que ainda assim, eu não sei porquê. Ele tava com uma intenção de, tipo assim, eu preciso mostrar para eu Ele entendi. queria te desmoralizar, a verdade é essa. Assim, que eu sou melhor que a minha... Ele tava com essa intenção, só que eu já comecei o discurso falando sobre isso. Se você entra em um cenário para ensinar alguém e você já se coloca como superior a essas pessoas, você já não tá apto a ensinar. Eu já comecei assim. Exatamente. Porque para quem tá apto a ensinar, tem que estar apto a aprender. É uma Nossa. via de mãos dupla. Então, se você, por exemplo, desconhece qual é a história de um atleta, se você desconhece a história de uma competição, não é bom você falar sobre isso. Você não pode falar daquilo que você não sabe. Aí, por exemplo, professor, quantas vezes o senhor competiu? Aí que entra... Né? Quantos atletas o senhor já acompanhou? Né? Pô, tava com 11 anos já, pô, na costa, entendeu? Sim, sim, é uma Ele já bagagem. tinha Aí, autoridade. só pra deixar claro um pouco pra de vocês, autoridade. a minha intenção é zero saber mais do que o meu professor Menosprezar ou qualquer um. desmoralizar o meu professor. Mas a intenção é que vocês aqui saem daqui não com essa ideia. Pô, Um aí- treino aplicado. O Miss Brasil é a mesma coisa. Não é. Vou só dizer uma coisa pra você. Quem é aqui que estuda educação física, que para assistir o Miss Brasil para entender sobre hipertrofia muscular, sobre como é que funciona o corpo harmônico? Quem é que faz isso? Se alguém da educação física estuda moda e acompanha o Miss Brasil para ver isso, beleza, mas eu acredito que nenhum. E outra,
quem é que acompanha a Miss Brasil para entender sobre treinamento? E me cita uma Miss Brasil ou uma Miss Universo, sei lá o que você queira, que conseguiu colocar as variáveis que nós estudamos no limite. Caraca. Só me explica. Professor, o senhor pode responder, tá? Já que o senhor comparou Miss Brasil com o fisiculturismo. Gente, acabou a aula, pode ir embora. Aí ele ficou... Aí eu falei, o senhor entende? Travou. Então, quem leva todas as nossas variáveis... E olha que eu nem formei ainda, senhor. Eu ainda vou formar aqui. E assim, as variáveis que nós estudamos de treinamento, quem leva no limite são fisiculturistas. Não adianta. Então, na hora que... Aí, os macros... tudo ruim, velho. Ficou ruim. E aí eu disse assim, então assim, se o senhor quiser ser assim, eu tenho um preconceito. Porque o que eu enxergo... E aí eu falei, eu vou piorar, porque eu já tinha visto o slide que ele ia colocar. Aí eu disse assim, passa o slide aí, rapidinho. Eu já tinha visto no computador, né? Esperto pra cacete. Era um atleta de atletismo que foi o primeiro cara que usou o instro. Poxa. Eu lembro. Não tô lembrado do nome do cara. Só que ele o tempo todo era batido. Mas foi de corrida, não foi de Todo bike, mundo que não. falava de estanozolol, falava desse cara. E cara é gigante. Era velocista ele, pô. Eu não tô lembrado agora o nome do cara. Eu sei que tava lá. E aí eu disse assim... Não lembrado também. Aí tinha um cara que era... Acho que era dardo que ele fazia lá. E aí, como eu tinha pego uma aula de doping, tinha todas as fotos do cara e quem tinha pego no doping. Putz. E adivinha, Pô, já o tá. cara do dardo tinha pego Olha no que doping. maravilha. E aí eu peguei e eu falei assim, vamos fazer uma analogia melhor? Uma coisa pra vocês aprenderem bacana? Tu sabe por quê que quando tu olha pra um fisiculturista, tu é tão preconceituoso com droga ou com testosterona? Porque ele leva o efeito no físico dele. Quer saber uma coisa legal? Passa o slide aí. Aí ele passou o slide. Tá vendo esse cara do dado aí, magrinho? Ele foi 3 vezes banido em competição Uma mais bomba que porque ele tomava uma cacetada de anabolizante. Sabe por que tu não tem preconceito com ele? Porque tá segurando na vara lá e ele tá magrinho. Então ele não consegue te tirar do eixo, entendeu? Aí tu olha pro Arnold, olha aí. Isso aí. Então, ou seja, tu tem essa distorção. Ali o que tu tá vendo é o efeito de base de treinamento, recurso ergogênico, nutrição, treinamento aplicada. que talvez tu não vai conseguir nem executar nem Nunca. uma semana na tua vida. E é que a gente sempre fala que a musculação, o esporte anda contigo você o tempo leva no todo. corpo. Aí olha o que acabou acontecendo. As pessoas que estavam lá começavam a perguntar: ou você faz preparação dentro da faculdade? Putz. Você faz curso e tal? Eu tenho um curso para fazer, mas eu vou fazer um curso para vocês de graça aqui, sobre nutrição aplicada à hipertrofia. Vai ser lá, a gente vai falar, eu vou falar com o coordenador. Aí E depois eu ética de fui falar com trabalho. o professor. Professor, eu não sei se a ideia era chamar atenção, criar de repente, eu imagino que vocês gostam de criar uns conflitos na sala. Eu dei rixa, uma, é. né, ali, mas foi Contornada, legal, uma bacana. Eu contornada. gosto de discutir assim, entendeu, professor? É legal, quando for assim, o senhor me chama. Uma bobeira, Desarmou pô. legal, É bizarro. Cara, é engraçado que... Aí conheci a Guinelo, entendeu? Nosso parceiro. Mestre Agnello. Sentado lá tomando o cafezinho dele. O Agnello, ele foi meu professor na especialização de fisiologia também. E ele entrou pra substituir nada mais, nada menos que Márcio Soares, né? Bom demais também. Tá Foi louco, meu professor o também. Márcio é um ícone da fisiologia. E aí é engraçado, né? Eu ia falar sobre preconceito, já vou me dedurar aqui. Quando o Agnello... Não, eu vou me lascar, né? Quando o Agnello entrou, ele entrou gordinho com um pincel no bolso. Olha. Só um pincel no bolso. Aí eu sentado na cadeira da frente, olhei e falei, tá de brincadeira. Esse cara vai substituir o Márcio Soares? Porque pra mim, o Márcio Soares tá aqui, né? Aham. Aí tá, fiquei calado. Foi meu treinador do triatlo e tal. Sim, sim. Aí eu pensei, mano, não dá pra substituir o Márcio. Perde demais, cara. E o Márcio saiu na época porque ele ia preparar o jacaré, Legal. específico, né, pro UFC. Aí beleza. Agnello entrou, o Agnello, quem conhece, sabe que é uma figura, né? Ele se apresentou rapidinho, aí eu já dei uma torcida aqui, né? Tipo, Baixei a cabeça aqui 2 minutos, quando eu levantei o quadro preenchido, aí eu engasguei, engatou seco aqui. Ele começou a aula, ele deu um show de aula só com um pincel e uma lousa. 2 pincéis, um preto e um azul. É. A lousa e ele. É fantástico. Naquele dia eu falei, me lasquei. Aqui eu me alaguei. Humildade em dia, né? Que isso, mano. E aí, desde ali, aí fiz amizade com ele, hoje é meu grande amigo. Mas o que eu ia falar sobre a questão do preconceito com o esporte? Por que as pessoas têm esse preconceito? Primeiro porque não conhecem. Não conhece. Né? Não tem noção do quão científico Difícil. é o fisiculturismo. Não é nem difícil, é científico. É o que ele falou, é ciência você toda hora pegar aplicada ali. todas as variáveis Colocar uma ao pessoa só. mesmo tempo, no máximo. É. Não é você pegar uma e máximo desce, outra... Não, são todas. Todas ao mesmo tempo em máxima performance. Isso mesmo. Né? E aí, por exemplo, atletismo. Pô, as pessoas, elas não conseguem...
As pessoas que eu digo os leigos, porque a gente que é da área, Consegue olhar. a gente Entende? olha a performance do cara e fala, mano, não tem como. Absurdo 100 metros em 9 segundos. 9 segundos, irmão. Entendeu? Então, são coisas que as pessoas pecam por desconhecer. Sim. É aquilo que fala assim, né? Sim. A ignorância é uma dádiva. Né? Dá pra ser e dá pra não ser, mas o desconhecimento gera o preconceito. Total. Entende? Total. Aí eu vou um pouco além, né? A gente falou aqui sobre fisiculturismo, a gente falou sobre atletismo, a gente falou sobre luta, né? O powerlifting não tá longe. E você falou uma palavra muito interessante pra mim, só que você tava falando do estudo. Você falou assim, eu sempre fui muito disciplinado. Cara. Se a gente for pegar tudo, qualquer esporte, não adianta. Fisiculturismo, é atletismo, é luta, é powerlifting. A vida em alta performance, ela vai te cobrar disciplina. Eu vou puxar para um assunto que talvez muita gente não saiba, e eu vou usar você como referência, porque eu acompanho. Quem não acompanha o Neto, ele é um cara que ele é alta performance na vida, né? A gente também fala sobre negócios aqui, e não é comum ver profissionais fazerem o que você faz em relação à imagem. Você falou ainda há pouco, né? Quando você começou na nutrição, você fez a sua imagem. Aham. Hoje, como é que tu enxerga essa questão da tua imagem em relação ao Neto dono do Evolution, o Dr. Neto nutricionista, o Neto preparador? Porque eu vejo o seu trabalho de marketing, o que você faz em relação à divulgação do seu trabalho, é altíssimo nível. Como você enxergou isso? Né? Alguém te indicou, você viu a diferença e falou, eu preciso fazer algo. Como é que você chegou nesse nível que você está hoje disso? Um dos primeiros pontos que eu sabia que poderia acontecer é que eu sabia que na minha vida profissional eu não conseguiria trabalhar em um ambiente que eu tinha que fazer a mesma coisa do mesmo jeito todo dia. Entendeu? Legal. Então eu não ia conseguir, talvez, trabalhar numa fábrica que ia colocar sempre um ponto no mesmo lugar todos os dias durante 8 horas. Nada contra a pessoa que consegue executar Sim, isso. cada um é seu. Eu sempre tentei ser o máximo possível de criativo. E na minha profissão, chegou um momento onde as competições, ou de repente estar próximo de pessoas que competiam, me demonstrou que eu precisava ir além disso. E as pessoas, como é que elas vão te enxergar? Então, chegou um patamar onde o nicho, ele começou a te cobrar. E cobrar a tua comunicação, cobrar a tua vestimenta, cobrar o diálogo, né? Cobrar basicamente como é que você vai falar com o cliente. E aí eu percebi que não era só eu ver vídeo, não era só eu fazer curso, eu precisava ler. Então, na própria pandemia, eu acho que eu devo ter feito uma pós-graduação em comportamento humano, cara. Porque eu sabia basicamente o quanto de distorção as pessoas viriam, então eu não parei de produzir. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção é que um dos livros que eu li é que o cara disse assim, a pandemia, ela vai conseguir dividir quem realmente produz de quem realmente estava tentando mostrar que produzia. Então, o teu conteúdo, tu não pode parar. E na pandemia, cara, eu cheguei a gravar, se eu não me engano, 37 a 40 vídeos por semana. E eu ia pra lá fazendo a rotina igual, correndo da polícia, etc. ali, o horário que podia ir pro consultório, tentar fazer a mesma gestão. Então, esse posicionamento, eu sempre via isso em alguns livros. Olha, a pessoa vai te enxergar como você comunica, a pessoa vai te enxergar dentro da base intelectual tua. Isso vai atrair outras pessoas com grau intelectual parecido com o seu. Sim. Cuidado com o grupo que você anda. Ambiente. Às vezes, essa condição da ambiência, ou quase sempre, ela vai te levar para um lado. E vai ser muito comum que as pessoas que talvez não consigam dar esse passo que nem você está dando, te enxerguem como um cara que é prepotente, arrogante, que quer ser mais que os outros. Então, e hoje uma coisa que eu me livrei, graças a Deus, né? Eu não tenho o menor problema, nem com crítica, nem com elogio. Zero. Tudo no mesmo saco e joga fora. Eu tô, assim, super tranquilo com isso. Então, assim, hoje, a identidade nossa, a minha identidade especificamente, ela é criada através do que eu acredito onde eu posso ir, de tudo que eu passei, né, dentro das dores que eu vivi, e tudo que eu posso fazer pelos outros também, né? E essa formação, ela também vem, graças a Deus, do posicionamento que eu tive com família. Então, a gente tem uma família que eu posso dizer que é pequena, mas fica restrito. Cara, se você tiver que falar algum assunto específico que seja dolorido para você, é com a pessoa certa. Se você tiver que, por exemplo, falar sobre negócio,
observe o comportamento dessa pessoa que você vai falar sobre o negócio. Porque às vezes o que você vai falar de negócio para ela é muito mais. E aí ela vai querer achar que você quer ser mais do que ela não vai compreender que isso é crescimento. Então, eu tento hoje, dentro do meu cenário, né, como empresário, pegando pay aí, né, todo mês ali, tentando organizar as pessoas, conversar, comunicar, eu tento me capacitar para gerenciar não só minha base mental e os treinos, assim como a nossa profissão, eles servem para mim como válvula de escape. Então, hoje, para mim, os treinos de alta intensidade, os desafios que eu pego, o powerlifting, a luta, etc., para mim, são todas válvulas de escape. Então, às vezes, eu pego um treino difícil e falo, ó, eu vim hoje, mas eu não vou contar pra vocês porque eu vim. Porque tem uma cacetada de coisa que eu tinha que resolver e, para mim, agora eu consigo resolver. Depois que eu passei por esse processo. Então, essa formação, para quem me conhece, eu não me influencio as pessoas tentando influenciá-las de uma forma que eu não sou. Eu sou esse cara aqui. Então, eu não fico criando personagem, entendeu? Então, eu não atendo de jaleco mesmo. Não gosto mesmo de jaleco. Eu acho que o jaleco, para mim, não ajuda dentro do empoderamento, dentro do consultório. Eu não tenho nada contra quem atende jaleco bonitinho e tal. Mas eu percebi que um formato que eu podia criar de vestimento dentro do consultório de uma maneira diferenciada atraía um nicho específico. Perfeito. Eu me sentia melhor, me vestindo melhor. Quando você se veste melhor, você comunica melhor. Mas as pessoas vão ver você diferente. Você Vendo se ou não, sente se melhor, sente pô. melhor. Então, não é com a intenção de... Eu lembro, cara, que uma vez algum professor me encontrou numa padaria. E eu tava indo lá comprar, acho que pão integral, alguma coisa assim. E aí o cara falou assim, mas o que você faz? Aí eu falei, pô, eu sou profissional de educação física. É um susto. Hã? Sim. Aí, mas... Aí eu percebi que o cara deu a dúvida, né? Cara dele. Aí eu falei, pois é, mas é porque eu sou profissional de educação física, eu sou empresário, e agora, no momento, eu estou como dono da Evolution, né? Então, lá na academia, eu vou estar com os treinos, se eu vou dar treino, se eu for pesquisar alguma coisa, eu tô com a roupa de treino. Mas eu não ando com a roupa de personal para todo lado, entendeu? Porque em alguns momentos eu preciso resolver coisas da minha empresa. Então, assim, isso às vezes soava para as pessoas de que eu queria criar um personagem ou mostrar uma coisa que eu não tinha, sabe? E aí isso é uma coisa que eu fiquei muito claro na minha cabeça, o seguinte, que daqui a pouco, algumas pessoas que falavam sobre isso apareceram todo mundo de terno. Cara, eu não vou longe. Eu sou um cara muito tranquilo. Sempre gostei de andar super confortável. Mas quando eu entendi essa questão da imagem e tudo mais, eu comecei a mudar. E as pessoas que já me acompanhavam perceberam isso. Porque, tipo assim, uai, é o Rodrigo? Sou o Rodrigo. Legal. Eu tive uma lição, inclusive do Dr. Marcelo, que veio aqui com a gente. Doutor Marcelo. Eu até Sim. vou falar isso pra ele depois que ele assistir esse programa, eu vou falar de novo. A gente marcou uma reunião, eu e ele, pra um projeto que a gente tá construindo. E eu tava numa reunião antes. E tava uma calça jeans, um tênis e uma blusa normal. Pra mim, eu tava ótimo. O homem chegou de terno completo, irmão. Levantei pra receber ele, mas na hora que eu olhei, eu falei, eu sou um bosta. Ei, eu não tô né? mentindo. E ele não falou nada. Fui eu mesmo que me confrontei aqui, ó. Uhum. Porque a gente tá falando sobre a questão de crença de merecimento. Sim. É a questão de, pô, quem eu quero ser, onde eu quero chegar. Lógico. Eu terminei a reunião com ele, eu fui direto no Manauara, comprei calça de linho, blusa... E não é porque, eu quero ser... Não é. É a questão de posicionamento. Sim. Pra onde eu estou indo, Sim. eu preciso ser antes de chegar. Não é querer me colocar. Não. Pra onde eu tô indo, eu já tenho que me posicionar daquela forma. Eu toquei nesse assunto justamente porque eu já enxergava isso em você. Aham. Né? Eu acompanho teu trabalho há muito tempo, né? E, pô, se posiciona diferente. Inclusive, a gente sempre brinca aqui, né? Que a gente vai ter que começar a vir de terra A gente pro vai ter que... programa. Os convidados Porque só os convidados só vêm na alinhado, beca mano. e a gente... cara. Mas a gente mudou isso. Sim. Né? A gente começou com uma proposta, a gente... Não, calça. A gente fez o nosso uniforme. Porque Sim. a gente sabe da questão do posicionamento. Sim. Sim. E o que a gente faz aqui é sério. Então a gente Lógico. quer mostrar essa seriedade. Tá certo. Né? Exatamente. As pessoas elas precisam entender essa questão de posicionamento, imagem. E o que eu acho muito interessante, por que também eu quis tocar nesse assunto? Você é um profissional de educação física, você é um nutricionista, então as pessoas elas precisam enxergar que você também, como empresário, né, a gente não precisa se nivelar para baixo, muito pelo contrário. Não. Vamos nivelar para cima. Sim. A ideia do programa é exatamente essa também. É subir o nível do esporte,
dos profissionais que são da área. E uma coisa que a gente cita dentro dos treinadores, né? Que a Evolution, ela tá... uma das minhas ideias é fazer com que ela vire uma escola, né? Uma escola de desenvolvimento. Excelente. Então, a gente, ainda esse ano, se Deus quiser, a gente vai começar a ministrar os cursos teóricos e práticos lá. Perfeito. E a intenção é que a gente fale um pouco sobre essa abordagem. A gente tem um cenário de perfil para vários locais, para vários ambientes. Então, eu não preciso fechar uma condição de um trabalho com você de 1 ano que eu vou cuidar de ti, com a mesma roupa que eu treino costas. Com certeza. Entendeu? Então, existe uma condição de uma atuação de vestuário específico para cada momento. É como se, daqui a pouco, eu não tenho como ir com personal externo para um casamento, pô. Por que tu não vai... Só uma pergunta. Por que tu não vai com a mesma roupa do personal externo para o casamento? Não, porque o casamento me exige, entendeu? Uma roupa diferenciada. Então, eu também posso pensar que um fechamento de negócio com um cliente pode me exigir uma roupa diferenciada também. Eu não estou falando de você ir com terno, né? Com colete por dentro e tudo, né? Mas, assim, você já tem que ter uma noção de que isso faz muita diferença. Isso demonstra até pro cliente que você se importa com ele. Que ele não é qualquer pessoa. Exatamente. Você se preparou para ele. Eu tô aqui para lhe receber Sim. porque você é importante. Sim, sim. Faz Então, diferença. aí, e agora, né, nós fizemos esse upgrade, né? Nós saímos de um espaço de 120 metros quadrados para 750. Incrível. Caramba. E, tipo assim, quando eu escrevi ali na frente, eu também ouvi algumas pessoas dizendo assim, isso é demais, isso é grande demais, eu ouvi isso. Isso é dentro da pessoa. Só que, cara, o local tava muito destruído, né, quando eu entrei, assim, tava com cheiro de tudo que tu imagina lá dentro, porque tava abandonado. Mas meu coração, velho, ele tava Queimava, quente lá né? dentro, lá, e eu dizia assim, É isso. eu já me enxergo aqui dentro, cara. Foi Tudo assim quando eu limpinho construí e meu tal. CT, é isso. Então, É assim, isso mesmo. só que a proposta, a gente sabe que os desafios são muito grandes. Aqui também, em Manaus em si, eu trabalhei uma condição de negócio para me diferenciar das redes, nada contra as redes, mas o trabalho específico é voltado para você. Rodrigo não veio, cadê o Rodrigo? Liga para ele. Você A não é gente mais um número. Você não é só um personalizado, número. né? a gente só atende 6 por horário. Né? Só 6 por horário. E com 3 treinadores. Uau. Cada treinador só Caramba. atende 2 pessoas. Nós não fazemos salão, tá? Todo mundo que tá linkado tá numa tabela com o nome. Quem faltar a gente sabe, quem veio e tal. Caramba. Quem dá falta. Todos os treinadores com a prancheta, com periodização de treinamento. Se não sabe, ensina. Todo mundo passa por 3 avaliações com uma pessoa que avalia exclusiva para isso, que é o Wagner. Abraço, Wagner. Então postural, funcional, medida com tudo que tu imaginar de avaliação tá nessa prancheta. Que massa, Então, quando velho. você entra no Evolution, fala assim, Dona Maria, tá lá na prancheta. Tudo, priorização de treinamento e todas as avaliações. Passou por mim, tem exame de sangue. Passou por mim, tem a dieta. Não necessariamente precisa passar por mim. Ela pode só treinar na Evolution. E aí ela pode ter outro nutricionista. Então, não exige que ela seja atendida por mim. Entendi. Eu tenho lá pacientes do nosso querido Veríssimo. Eu tenho pacientes de Veríssimo. outros doutores. Veio aqui Então, agora. lá é aberto para que a gente receba e passe esse feedback organizacional para os outros profissionais. Que massa. Que velho. massa. Que Então a massa. gente um não outro tem nível, essa. né? A um gente nível- pensa numa condição de crescimento. Lá a gente tem uma sala de podcast que está sendo preparada também do lado da sala. Delícia. Né? A gente Massa. vocês vão ser convidados para a gente conversar massa. lá Opa, na aula. É da bacana hora. que eu fiz um vidro que você tem acesso a ver a academia durante as gravações. Que da hora, Aí é show bem demais, legal, é show bem demais. bacana. Então, assim, o cenário que foi construído lá foi um cenário de construção imaginando multiprofissionais. Eu tenho um centro de fisioterapia que a REC fiz lá dentro, com 3 fisioterapeutas, né? Meu querido Rogério, o Thiago Libório, o Bruno. Massa, Eles velho. estão lá dentro com a gente. Então, hoje, eu tenho uma pessoa que tem um problema específico no joelho e ela tem receio de treinar musculação. Eu tenho 3 fisioterapeutas em prontidão lá, que fazem um trabalho dele separado, clinicamente, para atuar dentro do Evolution, como posicionamento para te dar a chance de treinar Caramba. com o teu fisioterapeuta. Hoje, por exemplo, o físico que ia acompanhar o treinador do Evolution, ele tá do lado. Cara, isso é muito além, Neto. Isso é muito além, pô. Porque existe muito preconceito nas áreas ainda. Fisioterapeuta é brigado com personal, brigado... Não tem não lá isso aí. Que incrível, cara. Porque são trabalhos agregantes, cara. Eles se Total. agregam. Imagina só... Trabalhar em harmonia, né? Você vai ver Meu uma irmão, senhora eu tenho um problema de joelho, lá, um Sim. problema no joelho. Sim. Eu não consigo... Aí o personal, infelizmente, alguns ainda não têm essa noção, porque são áreas diferentes demais. Aham, Eu posso, como personal, estudar algumas coisas da fisioterapia? Posso e devo. aham. Mas eu tenho que ter a humildade de saber que eu não sou especialista em tal coisa. Sim. Mas se eu tenho um cara pra fazer isso e possibilitar melhorar o meu trabalho, por que não? Melhor. Dê acesso que dá certo. Por que não, cara? Sim, Sim. e o centro fica lá dentro. Dentro mesmo. A área da academia tá aqui e a sala de fisioterapia ao lado,
com todos os aparatos necessários para fazer Olha tudo. só, cara. Então vamos supor, e eles têm o livre-arbítrio de usar a academia o horário que eles quiserem, no sentido de, eu terminei com a minha paciente lá dentro de fazer um trabalho de laser. Agora ela precisa de movimento. Ela vai agachar lá na academia. Com o seu físio. Professor, tô com uma dúvida, quero fazer uma análise aqui, quero descobrir um método que a gente vai trabalhar esse ângulo, porque você não pode baixar mais esse ângulo, senão a gente pode machucar. Todo mundo se respeita. Perfeito. Então, é óbvio que a gente está dentro de um cenário onde todo mundo cresce em conjunto. Né? Então, tem um respeito mútuo, né, por todos eles, a gente sempre pergunta. Então, assim, lesão de ombro, nada é problema. A gente tem tanto pessoas que têm lesões que estão lá dentro, melhorando o seu quadro de saúde mesmo, com pessoas de alto nível ali que estão treinando para alta performance. Que quando precisam de uma recuperação, Tá lá tem o dentro físio já. lá para fazer o trabalho. Entendeu? Cara, muito show. Doido, né, bicho? É. Muito massa. Ó, na minha cabeça eu tenho 2 perguntas ainda. Vai fazer? Não, aqui tô tranquilo. Vamos lá. É até só pra que você me dê a sua opinião a respeito de uma frase que a gente ouve muito. Que é assim, ó. O resultado, ele é 80% nutrição, 50% treino, não sei o que lá. Eu tenho uma visão sobre isso, Legal. né? O que que você pensa a respeito disso? Qual é a sua opinião a respeito disso? Desses percentuais, dessas porcentagens, né? Explana pra mim essa aí. Legal, essa isso foi polêmico até. Eu vi algumas E pessoas olha que eu citando nem sobre isso. costumo fazer polêmica. Não é legal isso. Na verdade, eu tenho 2 respostas, né? A primeira é assim: tem condições metabólicas que o treino não consegue fazer modificações exatas. Isso vai depender de como você come, tá? Isso é nítido, não tem pra onde correr. E tem situações nutricionais que ela não vai conseguir fazer modificação sozinha. Depende do estímulo do Então ela treino. depende do estímulo de treino. Então, a primeira frase tem que vir na cabeça, por exemplo, pensando em fator hipertrofia. Você não hipertrofia só comendo. Você precisa treinar. Sim. E você não emagrece só treinando. Tem como. Tá bom? Tem que comer. Então, quando a pessoa. Só que o que as pessoas começaram a olhar para esses percentuais? Elas começaram a confrontar as áreas. Eu sou mais importante que você. A nutrição é mais importante que o treino. O treino é mais importante. Então, começou a vir essas comparações idiotas, entendeu? Que eu posso chamar de idiotas. Sim. Sim. Então, qual que é a linha de raciocínio que eu imagino? Quando você treina 1 hora, você causa alterações fisiológicas de reparação que exigem bases nutricionais diferenciadas para reparar aquele treino. Só lembra uma coisa. Tu treinar 1 hora e tu tem o resto do dia inteiro para contornar outras ações vitais que dependem também do aparato nutricional. Aliás, tu não come só para treinar. Sim. Tem Sim, outras vertentes. sim. Então, uma o que vida, que né? eu imagino? Pensando em performance, é 100-100, Chegamos, tá? Pensando em performance, é 100-100. Agora vamos para um outro cenário que um rapaz me falou no Instagram, achei muito legal isso. Eu estou aqui dentro de uma academia onde as pessoas não têm acesso à base nutricional nenhuma. Elas não têm nutricionista, para ela é caro, ela não tem acesso. Falei, e tudo que elas têm é o treino, e elas estão vivendo muito bem. O cara botou assim. Eu entendi qual foi o cenário que ele me contou. Eu disse o seguinte, para uma pessoa que é sobrepeso e obesa, que ela não faz nada, é zero, não faz entendi. nada, e ela tem só o treino, alguma Perfeito. coisa de Vai melhor acontecer, ela tem vai que ter de acontecer. resposta. Sim. Porém, vamos lá. Toda a inflamação que ela tem lá, tudo que ela tem teoricamente de pior causado pela base nutricional ruim, o treino não é capaz De solucionar. de solucionar. É. Entendeu? Então, o que a gente costuma... recuperação, né? Essa parte da frase Entendi. que veio 70-30, né, ou 80-20, Uhum. veio com a intenção de vangloriar uma parte E e menosprezar. menosprezar a outra. Mas não se trata disso. Se trata de te enxergar a realidade. O conjunto, complemento, O complemento, o da- conjunto. Então, a vertente é, pensei em saúde plena, eu não tenho... Como é que tu vai conseguir diminuir um caso de sarcopenia ou de osteoporose, de repente, a longo prazo? Mas eu como todo o potencial proteico que existe. Eu suplemento super bem. Sem treinamento? Não vai. Não vai. Não tem como. Como é que tu vais, por exemplo, melhorar um quadro de hipertrofia de alguém que come muito bem? Tu vai comer muito bem. Você não estimular o músculo, você não dá. Não tem como. E assim como eu não tenho como melhorar um quadro de diabetes ou de uma síndrome metabólica somente treinando. Imagina, terminei o treino. Olha, eu tenho diabetes, sou hipertenso, tenho problema cardiovascular. Mas todo o meu pós-treino, quando eu termino aquele treino pesado, eu vou comer um fast food. Pô, aí não Parabéns dá, pra né? você. Aí idiota. como é que eu vou conseguir dizer assim? Mas o mais importante é que eu tô indo treinar. É. Mas o treino não fala. É isso, exatamente. É, exatamente. Então, o viés que eu percebi dentro desse cenário, até brinquei que é polêmico,
é que as pessoas começaram a querer vangloriar uma parte e tentar desmerecer a outra. E não é sobre isso. A gente É o não vai, conjunto a gente das não vai duas, entrar né? nesse assunto hoje, mas isso aí é um retrato do que é a população hoje, né? Ah, total. Polarizando tudo. Tudo, sim. Polariza-se Tudo é um tudo, grupinho bota que pra um se lado, divide. Ah, bosta. Vamos embora, segue. Enfim. Não vamos falar sobre isso hoje. Não. Essa é uma proposta que, então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, pô, mas eu treinei. Falei, pô, mas tu comeu 11 horas errado. Tu treinou uma. Entendeu? Treino fofo. E ainda é fofo. Então, assim, Porque né? a eu treino- alimentação vai contribuir no teu treino, se vai ser bom, Influencia. você vai... Então, Enfim. o que que eu vejo? Você tem ações onde a base nutricional tem uma evidência, uma mudança, e você tem ações onde o treinamento vai ter as mudanças. Você tem que organizar e fazer valer, né? Show, cara. Esse papo aqui foi... Lapada, né? Lapada. Eu utilizo uma frase com os meus alunos que eu falo assim: não existe meia disciplina. Ou você é disciplinado, Ou não é. ou você não é. Então, eu sou disciplinado no treino, e não sou disciplinado na comida, e não sou disciplinado no sono. Não, você não é disciplinado. É aquela famosa frase, ou vai ou racha, né? Ou você faz ou você não faz. Então, tipo assim, uma pessoa disciplinada é uma pessoa que faz todas as áreas bem. Eu tô aprendendo, beleza, então não diga que você é disciplinado. Né? Eu falo muito isso pras pessoas. Então, tem uma coisa que, aproveitando esse gancho, que eu falo para algumas pacientes que é assim: você se considera uma pessoa seletiva? Aí, como assim? Eu falei, tu vai em qualquer cabeleireiro? Aí, não. Tu coloca qualquer tipo de creme no teu rosto? Não. Tu usa qualquer tipo de roupa? Não. Qualquer tipo de perfume? Não. E por que que tu para ali no mercado e come uma coxinha? Na Tá tua colocando qualquer coisa alimentação. no teu corpo, né? Ou seja, tu é seletiva para algumas coisas, Pra outras, para não. outras não. Sabe como é que eu te vejo pensando nessa coxinha? A pessoa que gasta 1 trilhão de dinheiro para cuidar de um todo e ela beija qualquer um. Show. Perfeito. Lapada. Ou seja, se tu for seletivo, às vezes tu tá gastando uma porrada de dinheiro porque tu não tá seletivo com a comida. E aí tu tá tentando tratar. É tipo Tu isso. tá tentando Tá tratar. querendo remediar, né? Tu tá tentando tratar todos os problemas que tu tem na tua pele, queda de cabelo, um monte de coisa, porque tu erra a principal coisa, que é a base Alimentação. alimentar. Então isso uma mesmo. coisa Ainda sedimentando a tem aquela outra. parada que diz, né? A gente é aquilo que a gente come, né? Então essa resposta, por exemplo, por que tu não acaba sendo seletivo com base alimentar? Porque tu acredita que o efeito disso aí não vai fazer muita diferença, mas vai. Inclusive tá gastando mais por isso. Total, Exatamente. até nisso, né? Cara, É isso. vai finalizar, eu vou fazer a última, aquela pergunta lá. A última que eu Não, faço. a única coisa que eu sempre falar é agradecer a todo mundo que tá nos vendo, que tá acreditando no nosso potencial, tá acompanhando cada passo, porque eu vejo, né, onde a gente chega, tipo, já cheguei em lugares, pessoas cara, falam, ei, né? Pedro, Legal, Rodrigues bacana. e tal. Tipo, isso é gratificante pra gente, né? Trazer mais pessoas influentes, pessoas que se preocupam com o esporte, com... Enfim, e basicamente é isso. Neto, agradecer pela sua presença e disponibilidade. As pessoas, se quiserem te encontrar, né, redes sociais, como é que elas te Como é que encontram? conhece mais sobre o seu Pronto, trabalho. gente, olha, primeiro agradecer mais ainda a oportunidade que vocês me deram, Show. tá? Pra mim Nada. contribuir, doando o máximo possível de conhecimento possível, experiências é sempre muito importante para ambas as áreas, né? Eu tô aqui sempre com a cabeça vazia, né? Para ficar tranquilo para aprender e para discutir os assuntos da melhor maneira possível. Mas quem quiser encontrar, é só colocar @Dr. Antônio Neto Cerveira, tá lá. Ou Evolution, né? Sim. @Evolution com 2 Os, Cara, que aí fica bem mais fácil para achar. E olha que eu já acompanho, mas eu não tinha essa noção de como ela, tão assim, Mais lá dentro, completo, né? na Evolution. Então, galera, vão conhecer, velho. Vão. Conhecer não só no Instagram. Marquem lá, não sei como é que é a questão do agendamento, mas vão lá Agendem, conhecer, procurem, eu tenho se certeza, informem. que não vão se arrepender. A gente tá hoje no coração do Vieral, a Rua Iru, né? Rua Iru 285. É bem ao lado do restaurante Senhor Muqueca, não tem Pô, erro. não tem como errar. Show. Viu? Não tem tem como errar. erro. Tá Não tem bem bacana desculpa. o prédio lá. Então vamos lá. Eu sempre faço uma última pergunta, À tá? vontade. Que é assim: qual mensagem que você gostaria de passar, sabendo que ela vai chegar para todas Todo as mundo. pessoas do mundo, em todos os idiomas? A mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Olha, primeiro ponto, para você ser autêntico. Fazer Autenticidade. essa autenticidade hoje é algo que cria uma identidade. Perfeito. Então, parem de ficar seguindo alguns protótipos, né? De pessoas que acabam imitando coisas que não são delas. E às vezes para atrair pessoas que nem precisam daquela atração. Então, sejam autênticos, sejam dedicados, sejam honestos, né? Perfeito. E agora uma coisa que eu tenho certeza absoluta que é uma das dificuldades maiores hoje, que é a ética profissional. Hoje nós estamos dentro de um ambiente onde a ética tem
caído grande. E aí a gente tem que olhar para essa questão da ética e entender que todos os profissionais estão em prol de uma coisa só, que é melhorar a capacidade física e de saúde e principalmente mental dos seus clientes. Perfeito. Então, gerencie isso e cuidem da base mental de vocês. Olhem para o exercício não para um lado punitivo, né? E olhem para a base nutricional com longevidade, Perfeito. sem prazo de validade. Show. É isso. Então, Melhor que gente, isso. muito obrigado por mais este dia que vocês estão acompanhando a gente. Sintam-se em casa, esse programa é pra vocês também. Então, tamo junto. Muito obrigado e vamos lá. Embora. Mais um dia.